Olá, seja muito bem-vindo a mais um Coopercast, podcast do Cicobi Lagoa Cred, onde a gente fala sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre cooperativismo. E o episódio de hoje é um episódio especial. A gente vai falar de um tema que todo empreendedor precisa dar uma atenção redobrada a ele, que é o tema de vendas, principalmente agora no final de ano, né? O final de ano chegou e com ele as expectativas do comércio para as vendas especiais que acontecem nessa reta final. E assim, a gente começa a entender que os consumidores estão mais propensos a gastar durante as festas de final de ano, buscando presentes, participando de promoções especiais e por isso muitos varejistas oferecem descontos e ações diferenciadas para atrair os compradores durante as festas de final de ano. Um grande exemplo disso é a Black Friday, né? Que serve aí como um estímulo a mais para o consumidor comprar. Um outro detalhe é que as pessoas estão cada vez mais adotando um comportamento multicanal, pesquisando produtos online, muitas vezes optando por comprar os produtos talvez fora das lojas físicas, o que traz mais um desafio para o empreendedor. Então, qual será o possível cenário de vendas para esse encerramento de 2023? E para falar sobre isso, hoje a gente recebe o Marcos Fábio, que é sócio fundador e diretor da MF Gestão de Negócios. Possui mestrado em Administração Profissional com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, é conselheiro de administração formado pelo IBGC e empresário nos setores de varejo e serviço. Marcos é autor do livro Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes, é professor em cursos de pós-graduação e MBA em instituições como PUC, UNA, FGV, além de ser reconhecido como palestrante e conferencista, tendo impactado mais de 320 mil pessoas ao longo da sua carreira. E junto com o Marcos Fábio, a gente também recebe aqui no estúdio a nossa gerente de negócios e performance do Cicobi Lagoa Cred, Noelle Freitas, que desempenha aí um papel fundamental na orientação e execução de estratégias de vendas e atendimento da equipe comercial do Cicobi Lagoa Cred, garantindo aí um crescimento sustentável e eficiente para a cooperativa. E além disso, também empreendedora do setor de varejo, trazendo aí também o seu conhecimento. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no Coopercast para falar para essa turma. O cooperativismo tem sido um motor de desenvolvimento desse país, uma mola propulsora, e é muito legal poder estar aqui dividindo a experiência, batendo esse papo aqui gostoso sobre vendas, um tema que eu adoro muito. Obrigado pelo convite. Obrigado. Olá, um prazer estar aqui novamente no Coopercast, principalmente falando desse tema que eu sou apaixonada, né? Esse assunto sobre vendas. Isso aí. Para a gente começar, eu queria, Marcos, que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, né, aqui o currículo extenso, né, que a gente apresentou aqui, especialmente nessa área de vendas, né? Você falar um pouco das suas experiências e o que te fazem ser apaixonado aí com a área de vendas. Se nós pararmos para pensar, todo mundo quando vai empreender, pensa em oferecer um produto ou um serviço para alguém. E não adianta você empreender se a sua empresa não vender. Então, vendas, para mim, é o motor de qualquer negócio. Você precisa articular outras áreas da empresa, fazer uma boa gestão, obviamente, mas se você não souber vender e, em primeiro lugar, se vender, você não vai ter clientes. Então, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar para outras pessoas, eu falo que a coisa mais importante que eu já vendi até hoje fui eu mesmo. Porque não adianta eu querer vender outra coisa se eu não souber me vender. E aí eu brinco, a minha esposa é muito bonita, e o pessoal, como que você arrumou uma mulher bonita dessa? Eu falei, eu soube me vender, né? Então, eu tive que saber me vender para ela, exatamente, porque, né, senão não ia adiantar. Mas essa questão, eu estou há 23 anos no mercado e a minha atividade principal é a consultoria. O varejo veio de uma paixão em que eu sempre tive. Desde menino eu queria ter uma loja de calçados. E ficava assim, pensando que tipo de negócio. E aí surgiu uma oportunidade da Havaianas, da franquia da Havaianas. Eu acabei empreendendo com um sócio. Ele é o sócio operador, eu sou o investidor. Mas uma coisa que eu percebo é que desde que hoje as pessoas falam isso, mas desde que o mundo é mundo, você vende melhor quando você percebe
qual é a dor do cliente, qual é a necessidade. Hoje nós falamos de dor. No passado falamos de necessidade. E talvez esteja aí um dos grandes erros dos vendedores, querer sair, vender o produto sem entender para quem ele está vendendo e entender a real necessidade. Aquele contexto ali, né? Aquele contexto. Inclusive, na palestra de hoje, né, vamos ter uma palestra aqui em Lagoa da Prata, Sim, amanhã. Muito aguardada. Muito aguardada, amanhã em Santo Antônio do Monte. Eu falo isso. Dos 8 passos que afetam a venda, o vendedor só participa ativamente de um, que está ligado ao atendimento. E às vezes o empreendedor deposita toda uma esperança, uma expectativa na competência desse vendedor, mas não adianta o vendedor bom que não tem produto, que o produto não é o produto correto, ele não olhou para a sua curva ABC. Então, o que é a minha experiência de vendas? Hoje eu vendo serviço, é algo intangível. Então a pessoa paga um contrato com uma esperança lá na frente de seu negócio ser melhor, ser mais competitivo. E eu falo que quem aprende a vender serviço vende qualquer coisa, porque quando você está vendendo um copo, a pessoa está pegando esse copo e levando o copo para casa. Materializa. Agora, quando você vai vender serviço, empresas de marketing, quando vão vender lá um contrato, você está vendendo ali uma esperança. E você precisa, então, para fazer com que isso aconteça, você precisa, primeiro, entender a dor do cliente. Segundo, ser uma autoridade naquilo que você está falando. Mas eu tenho um caso de vendas para contar de varejo. Um certo dia que eu estava na minha loja, e isso foi em setembro de 2012, eu lembro dessa data, porque nós inauguramos dia 12 de setembro, e uma determinada cliente chegou num domingo no shopping de interior, fecha 8 horas. Ela chegou, era mais ou menos uns 15 para 8. E a nossa vendedora foi abordando a cliente. Mas a cliente, né, para quem conhece a loja da Havaianas, você tem os produtos normalmente mais baratos ficam à direita. É uma técnica de visual merchandise. E ela olhou para aqueles produtos, a vendedora foi até lá e começou a mostrar os produtos, apresentar, se colocando à disposição. Mas eu dei uma corrida de olho na moça, e a moça estava com o relógio da Guess, calça da Coach, a bolsa daquela Louis Vuitton. Eu falei, essa mulher gosta de coisa boa, gosta de marca. E aí, na época, no enxoval, nós tínhamos uma Havaianas Swarovski, com salto Anabela, que custava R$410. Isso em 2012. Pensa que dinheiro de hoje. E ninguém acreditava que fôssemos vender aquilo. E aí, de repente, quando eu abordei essa mulher, eu perguntei assim, você já conhece a nossa linha Swarovski? E aí ela falou assim, não, que linha que é? Aí eu levei ela para o outro lado, onde estavam os produtos de maior valor agregado. E eu já tinha prestado atenção nela. A hora que ela bateu o olho, ela falou assim, coisa maravilhosa. Eu falei, vendi. Só que aí, Noelle, shopping, normalmente quem acompanha a mulher em shopping? O marido. Ela falou assim, vem aqui pra você ver. Chegou aquele cara de bermuda num domingo, arrastando chinelo. Olhou assim e falou assim... Uma vontade de estar lá? A vontade de estar lá. Falou assim, não, que absurdo, um chinelo por R$410. Eu falei, não é só um chinelo. Não é só um chinelo. Aí eu comecei a contar a história da sandália, de onde veio, né? E puxei papo com ela, perguntei quem era ela, o que ela fazia. Aí ela me contou que a minha loja é em Sete Lagoas, aí o marido dela trabalhava na Iveco. A gente começou a bater um papo e à medida que eu fui entendendo um pouco mais, ela né, havia me contado que estava procurando uma Havaianas para viajar. Eu falei assim, olha, uma coisa eu posso te garantir, você pode estar até levando outras, né, como seu marido diz, um chinelo, mas você com uma Swarovski salta na Bela não vai ter ninguém chamando mais atenção que você na praia, não, né? Acho que eu ativei o gatilho ali, né? E aí ela falou assim, tá bom, daqui a pouco eu volto. Aí eu imaginei, né? Perdi a venda por causa do marido. Não passou 5 minutos, ela volta igual um foguete. Correndo. Falou assim, você passa débito? Eu falei, passo. Ela falou assim, então toma aqui. Passei a compra, na hora que... Esse cara sem graça. Falei, vou embrulhar pra senhora. Não precisa, não. Ela abriu a bolsa. Vou usar. E não, ela abriu a bolsa, Noelle. E enfiou a sandália na bolsa e fechou. Porque depois ela vai contar pro marido em casa como? Nossa, bem, você não acredita? Sabe aquela sandália de 410? Estava na promoção. Não, ela, fez caladinha. Mas daí vem uma lição. Obviamente que, normalmente em cidades menores do interior,
todo mundo fala muito de um preconceito, que as vendedoras só olham quem está bem vestida e que se às vezes tem uma pessoa mal vestida vai tratar mal. Claro que nós não devemos fazer isso. Mas é importante você prestar atenção aos sinais. Ser perceptivo. Perceptivo. Com certeza. Isso te dá argumento, né? E o cliente dá sinais. O cliente dá sinais de que gosta de coisa boa. A venda do passado não tinha isso, mas hoje, dependendo da pessoa, às vezes você até conhece ela pelas redes sociais, Sim. sabe que tipo de viagem faz ou não faz. Ou às vezes naquele bate-papo informal você pergunta o nome da pessoa, tal, de repente às vezes dá uma fugidinha, dá uma olhada na rede social da pessoa, você já entende um pouco o que é o gosto da pessoa, porque venda é estratégia. E estratégia você precisa de informação. Se você tem informação, você vai utilizar aquilo no momento certo para fazer a venda. Mais assertivo, né? Mais assertivo. Verdade. E nós fomos falando aqui, eu acabei esquecendo de virar marcar o tempo aqui na nossa referência. Mas para a gente também, contextualizando, eu queria que você também me contasse um pouco, Noeli, da sua história com vendas, tanto do Cicobi Lagoa Cred, como também como empreendedora. Bacana. Só puxando o gatilho um pouco do que você falou, Marcos, a respeito dessa questão da venda, da gente entender um pouco, né, Felipe? Na cooperativa a gente atua muito dessa forma. Hoje não existe mais o gerente, simplesmente o gerente ali. Ele é um consultor mesmo, né? Então, às vezes o cooperado chega na cooperativa e ele demanda algo que às vezes não é aquilo que realmente é o melhor para ele naquele momento. E o nosso papel hoje na cooperativa é de orientar o associado. Então, essa questão do contexto é essencial. Então, quando o cooperado chega na nossa mesa, a gente pergunta, mas para que você precisa desse valor? Qual que é a finalidade desse crédito? Porque às vezes não é um crédito que ele precisa, talvez seja um desconto de títulos, né? Então nós trabalhamos ali dessa forma, né? Até para dar mais opções. Às vezes ele não tem noção da quantidade de opções que a gente tem para oferecer. Isso, hoje nosso portfólio é completo, graças a Deus, né? A cooperativa pode atender o associado de forma completa. Então, agora falando um pouco, né, sobre mim, eu atuo na cooperativa há 8 anos. E sempre fui uma apaixonada por vendas mesmo, né? Desde nova, desde os 17 anos. E atuando hoje como gerente de negócios e performance, eu percebo que a gente tem muitas oportunidades, né? Ao decorrer ali, atendendo os associados, eu acho que essa tratativa de forma consultiva é essencial. E a gente adquire experiência mesmo de cada atendimento que a gente faz, né? Até mesmo puxando um pouco para o varejo também, eu percebo assim, às vezes na forma de atender o associado, de atender o cliente, como você falou, Marcos, o que eu falo muito para as meninas, né, na loja. Gente, a pessoa chegou, às vezes ela quer um copo, ela quer um copo transparente. Você tem uma infinidade de produtos ali para mostrar. Não é falar, não tenho esse copo. É mostrar todas as outras possibilidades, né, que aquela pessoa pode ter na loja. E isso tanto no varejo como na cooperativa. Sempre adentrar e mostrar tudo que a gente pode oferecer de melhor ali para o cliente. Realmente, né? Para justamente sanar essa dor, né, que é o que a gente tanto fala. No início, na abertura, eu falei um pouco sobre essas oportunidades de final de ano. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, como que as pessoas podem aproveitar melhor esse momento, mas não só esse momento, né? Porque a gente sabe que as vendas de final de ano, o momento é mais propício para vender, mas o importante é emplacar estratégias o ano todo, né? Para estar sempre vendendo. Primeiro nós temos que entender que normalmente as empresas que experimentam mais vendas no final de ano são empresas de varejo. Sim. A indústria, ela se preparou antes, então ela teve que vender antes para poder abastecer o varejo. Então nós vamos falar de varejo. Tem uma provocação que eu queria fazer para os nossos espectadores, é que na grande maioria das vezes, no final de ano, você não vende mais. Você é mais comprado. E isso tem uma crucial, grande diferença. Então vamos entender isso. Você tem um 13º na praça, você está vindo de uma Black Friday, que as pessoas estão guardando dinheiro esperando essa época. Depois, mercado aquecido. Né, o mercado aquecido, você tem um 13º na praça, tem sempre aquela comoção, aquela esperança de um ano melhor, principalmente nessa época do ano que a gente está vindo com a baixa de Selic, né? Quer dizer, as pessoas colocando alguma... O pessoal vai tirar o dinheiro da cooperativa e vai investir, e vai adquirir. Essa é a intenção, Essa né? é a intenção. Então, quando você olha para isso, é importante você entender que vendas
ela tem muito de arte. Tem muitas pessoas que são vendedoras natas. Mas a arte com a técnica, ela é imbatível. Os grandes cantores que têm o dom, depois que eles se tornam famosos e contratam profissionais que vão desde um fonoaudiólogo para ajudar ele a aquecer a voz até como afinamento, ele se torna um cantor melhor. Por que Gente, que eu tô... ainda tem chance, então. Aí, ó, você estava me contando aí. Mas por que que eu tô falando isso? Pra quem não sabe, ela é uma cantora, né? Adora cantar. Aspirante. Já me contou aqui no pé do ouvido aqui que toda festa ela quer pegar para cantar, então quando nós olhamos para isso, por que que eu estou falando isso? Porque você tem aquele vendedor sagaz que pesca rápido, esperto, né, que consegue isso, cada vez mais raro hoje, mas você tem. E acaba que essas pessoas, a grande reclamação, vão acabar sendo dono do próprio negócio. Então as pessoas saem para, né, para poder empreender. E quando você começa a olhar para isso, você tem algumas coisas que dizem muito a seu respeito e que às vezes você que está nos ouvindo agora, que é o empreendedor, que é o lojista, não presta atenção. Se você rastrear seus dados de vendas, olhar para a sua curva ABC de produtos, ver quais são os produtos que mais saem, as linhas de produto que mais saem. As coleções mudam, se for uma loja de roupa, muda o tipo de roupa, mas a linha, ela permanece. Então, ó, quanto que você vende de bermuda, quanto você vende de malha, de t-shirt, quanto que você vende de camisa polo, isso te dá uma ideia de como que você tem que montar o seu mix para poder estar preparado. Então, X% da sua venda foi de calças, Y% foi daquilo. Se você está com o seu mix diferente do que a média de venda da sua linha, você já está com um problema, porque você está desencaixado com a sua história de venda. Provavelmente vai ter uma falta ali, ou um excesso, né? Um excesso de alguma coisa. Existe uma coisa que eu sempre falo, que o varejo, os representantes são muito treinados para seduzir o cliente. Uma fábrica está lá com um produto novo que está em teste. Você tem que fazer uma aposta, claro, você tem que apostar num algo novo, mas você não pode dedicar muito do seu dinheiro, porque o seu capital é limitado. E se você compra muito numa aposta, né, eu sempre falo, num bar não pode faltar água mineral. Não pode faltar aquele refrigerante que é o preferido, a cerveja que é a mais bebida. Se você chega num bar e falta água mineral, você fala, não é possível que esse bar aqui falta água mineral, pelo amor de Deus. Então tem água, vai ter o quê? Então você precisa estar de olho ali na sua curva de estoque. E na grande maioria das vezes, eu nas minhas consultorias, o que é que eu encontro? Um estoque com uma curva invertida de vendas. Ou seja, o que você menos vende é o que você mais tem estoque. E o que você mais vende é o que falta. Inclusive, na palestra de hoje, eu vou contar o caso da camiseta branca de Carlos Chagas. Que caso é esse? Eu estava em Carlos Chagas, estava fazendo uma palestra, 6 palestras para uma cooperativa lá da região. Era aquele momento festivo da cooperativa e tal. E aí, Carlos Chagas é um calor danado e tal. Aí eu estava com a camisa... branca, eu falei, eu vou suar, vai ficar aquela pizza debaixo do braço. Falei, vou comprar uma camiseta branca. Saí do restaurante, era numa quinta-feira, 1h30 da tarde. Um sol escaldante, não tinha ninguém na rua. A hora que eu atravesso uma loja que parecia ser tipo um bazar, que tinha de tudo, já tinham me indicado. A hora que eu entro na loja, um único cliente na loja. A vendedora olhou para mim assim, sabe aquela pessoa quando tá vendo o oásis no deserto? Né? Ela veio, acho que ela deve ter passado assim, passado a língua nos lábios. Ai, um cliente Graças até que a enfim, Deus. graças a Deus entrou. Aí ela já veio ao meu encontro, né? Como vai? Boa tarde, boa tarde. Você por acaso tem camiseta M branca? Ela, não, moço. Sabe quando a pessoa muda? Murchou na hora? Eu falei, já sei. Tanta coisa aqui na sua loja, tanta coisa para vender, e eu peço exatamente aquilo que você não tem. Ela, pois é, não serve uma preta, uma azul? Eu falei, não, é branca. Falei, mas vem cá, a loja é sua? Ela falou, não. Eu falei, então faz a pergunta pro seu patrão. Pergunta ele qual é a camiseta que você mais vende. Ela falou, moço, é a branca. Eu falei, qual que você deixou faltar? É a branca. Eu falei, então isso não é sorte, não é azar. Isso foi falta de inteligência, falta de planejamento. E é disso que nós estamos falando. Então, já que nós estamos falando de final de ano, vamos lembrar, as pessoas estão mais sensíveis para dar presente tanto para os outros ou quanto para elas mesmas. Eu estou no eu mereço, né? Aquela coisa. Então, as pessoas estão procurando presentes. Aí tem um outro número da sua empresa que você precisa de olhar, que é o preço médio e o ticket médio. Porque dependendo do preço médio que você está acostumado a vender, não adianta você ter produto muito acima do preço médio que você não vai vender. A pessoa quer comprar o presentinho e tal. Então, primeira coisa, não adianta você ter o melhor vendedor do mundo se seu mix de produto estiver desalinhado do seu público-alvo. Verdade.
Esse é um dos fatores que não depende do vendedor. Que não né? depende do vendedor. Então, daqui eu falei duas coisas. A identificação do público-alvo e a identificação do mix. Então, óbvio que o vendedor pode fazer a sua parte. Mas se ele junta técnica, se ele começa a observar números, dados e olha com a sua arte que tem a ver com o encantamento do cliente, a forma de apresentar, esse cara vai ser imbatível. Sim. Mas não adianta nada o dono achar que o problema de vendas de toda empresa é o vendedor. Então, ok, vencida essa etapa, vamos entender uma coisa. Quantas pessoas você conhece, Felipe, que é padrinho de alguém? Quase todo mundo, né? Que você conhece é padrinho de alguém. Quantas pessoas você conhece que é irmão de alguém? Praticamente todo mundo. Praticamente todo mundo. Por que na hora do cadastro, às vezes a pessoa está lá contando que está comprando um presente para Noelle? Por que na hora do cadastro eu não coloco lá Felipe comprando presente para Noelle? Quem é Noelle? É a minha sobrinha, faz aniversário dia tal, eu anoto isso. Aí na hora, ou quando for no Natal, e aí, Felipe, nós vamos reservar o presente para sua sobrinha novamente? Quer dizer... Uma atenção, carinho. É né? quando você usa o dado em seu favor, porque às vezes a pessoa está lá pensando que presente vai dar, ou às vezes até esqueceu de você. Então, o que nós estamos falando é coisa simples, que no passado era mais difícil de fazer, porque o cadastro no passado era na mão. Hoje você tem tudo isso integrado numa plataforma que pode te dar milhares de possibilidades. E gerar o famoso encantamento. E gerar um encantamento. Eu recebi esse ano, e aí eu não estou falando nada que está longe, distante de nós. Eu tenho uma filhada, que é a Helena, e no ano passado, no aniversário da Helena, que é em junho, ela estava em Divinópolis, só que ela mora em outra cidade. E eu levei ela com minhas filhas naqueles playgrounds lá que você paga e deixa lá. Esse ano, no próximo aniversário da Helena, eu recebi uma mensagem no WhatsApp aí. Você tem 30 minutos a mais se trouxer a Helena para poder brincar. Quer dizer, Bacana. armazenaram os meus dados, sabiam que era a Fizeram Helena, o dever de casa. fizeram o dever de casa. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que as dicas para Natal, Páscoa, Mães, e aí fica a dica. Mães é uma das datas que mais puxam o comércio. Porque amigo talvez você até esqueça no Natal, o pai fica meio de lado no Dia dos Pais, mas as mães... Não tem Então, como, não passa. mães, Páscoa... Então, são datas... E nós temos várias datas comemorativas ao longo do ano. Né? Você vai começar. Você pega janeiro, nós temos férias. Fevereiro, carnaval. Depois tem volta às aulas. Logo em seguida tem Semana Santa, tem... como é que é? O sábado de Aleluia lá. Tem aquele período festivo que as pessoas Páscoa. preparam para viajar. Tem Páscoa. Aí depois você Dia tem das Mães. mães, depois tem namorados, depois férias de julho, pais, outubro, Dia das Crianças, já tem Dia da Avó e tem o rodeio na cidade. Quer dizer, tem muita coisa que se você... Muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Se você começar a olhar para isso, você vai ver que o consumidor não muda o comportamento. No rodeio, você pode ter a bota que for, no ano seguinte você vai querer comprar a bota. Então é isso, é olhar para número, olhar para dados. Realmente. É aí que é onde muda a perspectiva, né? Do deixar de ser só comprado e passar realmente a vender. Aí você né? passa a vender. Fazer um Exatamente. planejamento estratégico, né? Ao longo do ano. Aliás, antes do ano começar. Antes do ano começar. Tem uma coisa interessante, não sei se você já fez na sua loja. Quando você analisa a curva de vendas, se você analisar a sua curva de vendas dos últimos 4 anos, aí tem a pandemia, então vamos esquecer a pandemia. Você vai perceber que às vezes você está vendendo a mais num janeiro em relação ao outro janeiro. Ótimo, tomara que isso esteja acontecendo com você. Mas se você prestar atenção, a linearidade, a curva de vendas de um ano para o outro, ela não muda. Um mês que sobe, todos os outros anos aquele mês subiu. O volume permanece, o fechamento. Então, por exemplo, dezembro, toda vez o dezembro sobe. Aí, às vezes, janeiro também costuma subir, dependendo da atividade. Aí, dependendo da atividade, fevereiro cai menos dias no ano, carnaval. Aí a pessoa fala assim, nossa, esse fevereiro eu vendi menos. Não, olha para a sua história, todo fevereiro você já vende menos. Na hora que você olha a sua participação histórica, fevereiro às vezes é 6% da venda do ano. Dezembro costuma ser 17%. Então, a hora que você olha para a curva de vendas, não tem mistério. Você já sabe que dezembro você vai vender mais, você já sabe que fevereiro você vende menos. E dá tempo de você bolar e pensar estratégias de como vender mais no mês que historicamente você vende menos. Então, você pode preparar algo especial para aquele mês. Talvez uma promoção. Isso, aí você falou uma coisa. Eu sempre falo promoção, não liquidação.
Eu sou um cara que eu não gosto de desconto, viu, Nani? Mesmo. Eu vou te explicar por quê. Caso raro, hein? Vou te explicar por quê. E reflexão interessante. Eu trabalho com gestão, eu ajudo os meus clientes a analisar resultado. Quando você está dando promoção com desconto, você está tirando dinheiro de quem? De você mesmo, né? Do cliente, concorda? É. Ele está pegando aquela mercadoria que ele comprou por 50 na expectativa de vender por 100, está vendendo por 80. Bom, se ele tivesse feito o dever de casa e não tivesse comprado errado, ele não teria a mercadoria. Black Friday. Por que a Sexta-feira Negra, né, tem muitas histórias que falam sobre a Black Friday? A que é mais aceita no mercado, Black Friday, a sexta que é preto na folhinha, é porque era a época que o varejo ficava no vermelho, e aí fizeram a promoção, e aí nesse dia da promoção é tanta gente comprando que fica no preto, ou seja, você passa a ter lucro. Não tem nada a ver com nada de Dia das Bruxas, nada disso. Bom, essa é a história que eu conheço. Aí quando você vai lá e faz uma... Eu vejo pessoas entrando na Black Friday sem precisar. Para que você está fazendo grandes descontos? Você não tem nada para queimar, seu estoque está redondo, você tem coleção nova. Entrar só porque todo mundo está entrando, você tem que repensar. Mas por que eu falo isso? E aí você tocou no assunto, acho que é importante nossos ouvintes entenderem. Promoção. Promover o produto. Está lá no Kotler, Papa do Marketing. A promoção é você promover o produto de alguma forma. Você promove ele quando está na vitrine, você promove ele quando você fala compre e concorra a alguma coisa. Você promove o produto quando você linka dois tipos de consumo. Né? Na compra disso, pague mais tanto e leve isso. Isso é uma maneira de você promover o produto. Quando você está promovendo, é porque você está querendo que as pessoas conheçam, às vezes, um produto novo que chegou no mercado, que você comprou, só você que tem. A liquidação é cortar preço. O que é a liquidação? Ao final de um período em que você estocou, ou para o inverno, ou para o verão, ou para uma meia estação, em que você fez um estoque esperando vender no Dia das Mães e não vendeu, e que restou aquilo, você olha assim, ó, se eu ficar com isso no meu estoque, isso só vai perdendo valor, é custo. Então eu topo fazer uma rebaixa de preço para limpar o estoque. Então, liquidação é isso, liquidar. Promoção é de promover, só que as pessoas chamam promoção de quê? De liquidação. Aí você passa nas lojas, né? E aí americanizou tudo 70% off. E quando você vai ver, não existe almoço grátis. Não mesmo. Eu estava na Black Friday dos Estados Unidos, em Miami, alguns anos atrás, e naquela época, quer dizer, aliás, tem muitos anos, porque é naquela época em que os preços não eram eletrônicos, era preço na etiqueta de remarcação. E eu literalmente puxei uma etiqueta de preço em cima da outra, aquela coisa, tudo pela metade do dobro, é uma coisa que não é tão mentira assim. Então, não existe essa coisa de só 70% de desconto. Isso é uma coisa que as pessoas falam porque querem ouvir. É um estímulo. É uma ilusão. Mas, agora, quando você está numa liquidação, aí, poxa vida, ó, estamos liquidando aqui, liquidando o estoque, tá, você vai encontrar. Parece que está encerrando, né, as atividades. Eu estou liquidando isso aqui. É isso, mas é isso. Mas você quer ver uma ciclo, natureza da liquidação? Né? É o que dá um aparenta. clima. Quer ver liquidação na internet? Ó, estamos vendendo isso aqui por tanto. Só 20 peças disponíveis. Pronto. O americano faz muito isso. Então, o que eu estou tentando dizer é tome cuidado, porque se você ficar em permanente promoção o ano inteiro, o cliente não acredita mais nisso. Verdade. Ele espera, né? Não vou comprar, porque eu vou esperar a promoção, que eu sei que tal data vai acontecer naquela loja. Sem contar que se a promoção for verdadeira, ele está arrebentando com a estrutura de preço, de custo, de lucro dele. Né? A menos que ele conseguiu comprar um produto também por um preço com a margem ok, boa, aí tudo bem, não vou falar disso. Mas o que eu estou tentando trazer aqui para os seus ouvintes, Felipe, é que as pessoas estão misturando conceitos. Promoção é promover. Quando que você promove? Você está acostumado aí a olhar e vai no supermercado e fala assim, embalagem 15% a mais de um produto nessa embalagem. Compre 5 e leve 6. Ele está fazendo uma promoção para você levar mais volume, para experimentar mais o produto. Então tomem cuidado com essa questão de só liquidação. Aliás, uma reclamação que eu escuto muito dos empreendedores. Nossa, Marcos, chamei minha equipe de vendas e fui pedir opinião do que a gente pode fazer para vender mais. Qual a primeira coisa que vem? Fazer promoção. Fazer promoção.
Não é essa a estratégia. Não é essa a estratégia. Não tem almoço grátis, a promoção está tirando sua margem. A menos que a promoção é para liquidar. Você está fazendo uma liquidação de uma coleção, ó, sobrou essas peças aqui, aí tem peça de tamanho grande demais ou pequeno demais, aí ok. Não tem a grade, aí ok. Isso, mas tem que estar adequado a estratégia, né? Eu estou aqui com uma calça jeans tradicional, escura, perna fina, daquelas que o homem usa para tudo enquanto é lugar. Lógico que coloca isso em promoção, é loucura, porque isso vende o ano inteiro. Sapato masculino preto, sola de borracha tradicional, vende o ano inteiro. Você coloca aquilo em promoção para quê? Só se for um número que você comprou. Então não faz sentido. Então é importante olhar, tem que ter as estratégias, mas toma cuidado com essa coisa que é só de rebaixo. Então entender por que eu falei que eu não gosto de... Quando eu falo que eu não gosto disso, não é que eu não gosto de comprar na promoção. Eu amo comprar na promoção, enquanto consumidor, até compro. Se o cara está querendo entregar a margem dele para mim, eu vou fazer isso. Mas você tem que pensar na sobrevivência do seu negócio. Uma estratégia que eu utilizei na minha loja, só para que todos entendam, a nossa loja chama Daqui Dali, a gente atua no mercado de utilidades domésticas. Mas é um pouco de tudo, por isso que ela chama Daqui Dali, tem um pouquinho de tudo, né, do lar. E nossa loja só tem 2 anos. Então, o nosso foco atualmente é realmente fazer que todos conheçam a loja. Então, uma das estratégias que nós utilizamos foi a promoção, realmente para divulgar, né, a loja, a promoção por meio de live. E foi muito interessante para a loja, porque a pessoa visualiza aquela mercadoria, né, o produto na live, realmente uma atração, né, para o consumidor, e posteriormente ele tem que ir à loja. E ele indo à loja, ele vai conhecer outros produtos ali que não estão na promoção. Essa é uma dica interessante. Né? Aí, neste caso, você está fazendo uma estratégia pensada para que as pessoas... Né? Conheçam. Agora, se você ficar com isso, colocando promoção, né? Agora, a Noelle tocou num assunto interessante. Eu posso fazer pergunta? Sim, claro. Você se vale de influenciadores ou influenciadoras para o seu negócio? Já utilizei, né? Achei interessante, achei válido por um tempo. E atualmente eu mesma sou influenciadora. Não, ela me deu a resposta que eu queria. O que está acontecendo? Quando você tem um digital influencer que fala do seu produto sem receber merchan, sem nada, porque ele gosta, isso gera autenticidade. É muito positivo. É natural, né? É natural, é positivo. Agora, a partir do momento que essa pessoa começa a fazer muita propaganda desse produto, e ali, às vezes esse influenciador está fazendo a propaganda daqui dali hoje, e amanhã está numa concorrente. Amanhã... Faz daqui hoje. Faz daqui. Eu gostei. Isso vai gerando uma perda de credibilidade. E o que nós estamos falando hoje é o seguinte: toda empresa tem uma marca comercial e uma marca pessoal. A empresa que vai bem, você quer saber quem é o dono dela, e o dono que é muito famoso, você quer saber que empresa que é dele, não é assim? Sim, com certeza. A empresa tal é fulano. Então você tem essas duas marcas, a marca pessoal e a marca comercial. Gente gosta de gente, né? Elas estão andando ali. Um fortalece o outro. E empresa, ela precisa ter fã. Empresa não pode ter cliente. Marcos, como assim? Então eu vou tentar explicar. Cliente é chato. Desculpa, viu, gente, falar desse jeito. Porque o cliente quer o produto bom, bonito, barato. É na promoção. É na promoção à vista, ele te pede para dividir de 4 vezes. O cliente, ele quer se valer do poder que ele tem, que é o dinheiro. E muitas vezes ele é chato mesmo. E eu mesmo, como cliente, me reconheço que muitas vezes sou chato mesmo. Então, quando nós olhamos para isso, o cliente, ele é assediado pelo concorrente. O cliente... Então... O cliente, a sua relação com ele não é aquela coisa de cliente fiel. Agora, o fã não. O fã é fiel. O fã, ele não te cumprimenta, mas a pessoa, não, é porque ele é muito ocupado. O fã, você viu, ele olhou para mim, só de olhar o fã já fica todo feliz. O fã, se você fala que está vendendo qualquer coisa, ele consome aquele produto. E aí a pergunta é, como transformar seus clientes em fãs? A primeira coisa, não é você terceirizando a cara do seu negócio. É você sendo a cara do seu negócio.
Então, é você que tem que ser o seu digital influencer, é você que tem que botar a cara, porque as pessoas querem te seguir. E quanto mais a sua história for uma história parecida com a dele, melhor, né? Não conheço a sua história, mas se for história parecida de todo empreendedor, né? Não teve muito luxo em casa, teve que estudar pagando do próprio bolso, cresceu com seu próprio mérito, e daí a pouco começou a trabalhar na cooperativa, aprendeu, estudou, subiu de cargo, empreendeu um negócio e está indo bem, as pessoas começam a se espelhar nessa história, né? Se identificar, fala, poxa vida, eu gosto de ouvir a Noelle falando pela história dela. E essa história que vem contaminando positivamente, vem contagiando, por assim dizer, o que ela vai gerando? Identificação. E aí, à medida que as pessoas ficam fãs da sua história, elas querem te brindar. Elas vão te brindar com a preferência dela. Então, essa história de contratar digital influencer, não estou dizendo que não é para fazer, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo o seguinte, se você não desenvolver uma estratégia para que você seja o maior influenciador digital do seu negócio, porque é você que entende a história, você está com aquilo ali, você nasceu ali dentro. Né? Então, é importante olhar para isso, porque essa história de só achar que uma blogueira daqui e outra dali é importante, mas se você não assumir o protagonismo, você não está formando a sua marca pessoal para atrelar na sua marca comercial. Pelo que eu estou vendo, assim, diante do que a gente tem conversado, existem diversas opções para que a pessoa faça na sua empresa, na sua loja, porém ela tem que estar com a estratégia adequada, né? Não adianta querer usar de tudo, porque às vezes não é o contexto. E falando, né, de preparação, de estratégia, como que a cooperativa, Noelle, pode ajudar o empreendedor nesse momento? Tanto na preparação, agora a gente já está basicamente aí no final de ano, mas ainda é tempo, né, de se preparar, de se organizar para quem ainda não fez isso, mas para quem se preparou também, já ficar atento a isso. Como que a cooperativa pode ajudar o empreendedor a se preparar para ele poder aproveitar tanto esse momento agora de comoção, de oportunidade, quanto também para adequar a estratégia para o restante do ano, para os outros períodos? É justamente o que nós falamos já no início do Coopercast, né? A gente tem uma equipe extremamente preparada e qualificada para orientar, né, os nossos associados, linhas de crédito, que eu acho que esse é o momento, né? Não adianta chegar em dezembro para querer adquirir uma linha de crédito, que talvez já seja tarde demais, digamos assim. Agora é o momento de procurar a cooperativa para se organizar, né? Para ter aquela mercadoria que mais vende em dezembro, né? Que vem o Natal, que vem as compras de fim de ano. Então agora é o momento de procurar o seu gerente, procurar o seu atendente, aquela pessoa que você confia na cooperativa, para receber essa orientação mesmo, né? E a gente tem, vocês podem ter certeza, as melhores condições do mercado. Eu acho que uma vertente importante que o empreendedor não pode perder a noção, e é mesmo um detalhe simples, porém extremamente importante, é até a questão dos recebimentos, né? Tem que ter a estrutura de maquininha de cartão adequada, exatamente, as opções para poder atender melhor ali o cliente. O próprio cliente também se prepara para isso, né? Pede um aumento de limite, alguma coisa nesse sentido. Você falou uma coisa aí, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Tem algumas coisas que eu vejo que, para mim, eu chamo de aberrações. Vou explicar por quê. Qual é a coisa que o dono de negócio mais quer? Receber, né? Claro. Sim. Aí o cara chega lá para pagar, ele enfrenta dificuldade para pagar. Acontece mesmo. Quer dizer, o que você às vezes, posso pagar no Pix? Não aceito. Meu Deus do céu. Aí depois, eu posso pagar em tal? Não, é só... Às vezes você chega lá, a pessoa que está lá para receber não está. Aí quando você vai chegando no final do ano, dependendo do tipo de loja que você tem, não adianta, eu vou fazer uma palestra de vendas hoje, mas eu vou dizer aqui, esquece técnica de venda dependendo do tipo de negócio que você tem, dia 21, 22, 23, 24 de dezembro. É loucura. Esquece qualquer coisa de gatilho mental, compra de última hora, o cara tá pegando o produto, tá disputando o produto no tapa com o outro, quer resolver rápido. Tem na minha loja, invariavelmente, a gente colocava segurança na porta, dava fila para poder pagar. E uma coisa que eu sempre falava com o Cláudio, meu sócio, foi: Cláudio, nós temos que, quando chegar nessas épocas, pedir maquininhas auxiliares, complementares. Tem que ter um jeito.
Porque você ficar com uma ou duas máquinas de cartão de crédito numa loja de um ano inteiro é uma coisa, mas na hora que você tem um volume, é loucura. Então você tem hora que é aquele momento que você esquece tudo e que você está lá passando o cartão, entregando e fazendo a coisa acontecer. Então você tem que aumentar a disponibilidade de pagamento. Os meios de pagamento estão aí, né? E a cooperativa traz essa facilidade, porque hoje a gente consegue inserir o Pix dentro da maquininha. Né? Então, para o lojista isso é muito prático, não precisa. Às vezes, a gente tem também a possibilidade, às vezes a pessoa não quer inserir na maquininha, mas a gente tem a plaquinha do Pix, nós concedemos para os nossos associados, mas dentro da maquininha é uma praticidade gigantesca, porque a pessoa faz o Pix, já sai o comprovante, ele já está certo, né? Que o resolve Pix na hora, né? Resolve na hora. E essa questão mesmo de ter uma quantidade maior de máquinas, principalmente no Natal, gente, realmente é essencial. E uma outra coisa, que as pessoas acham que estão caindo em desuso, mas não está. O presente ele tem dois desafios para quem vai dar. Primeiro é o valor, porque ele tem ali um valor que é um limite da pessoa. Né? E outra coisa é o gosto da pessoa. E aí quando você dá um presente para alguém, às vezes você está dando um problema. Porque às vezes se alguém tem que ir lá, tem que trocar, tem que... Às vezes não está adequado. Às vezes não está ali, adequado. Né? Muitas pessoas esquecem do vale presente, o bom e velho vale presente. Muito bacana mesmo. É uma coisa que é esquecida. Tem vale presente aqui de R$50, a pessoa pega e pode utilizar aqui na loja em qualquer coisa. Às vezes é uma coisa tão bacana porque a pessoa pode comprar antes, então você não tem a indisponibilidade da mercadoria. Às vezes a mercadoria não chegou ainda, mas ela pode pegar para trocar, para comprar. Então tem muitas coisas para serem pensadas. Eu falo que sentar, observar e começar a entender um pouco do comportamento. E eu queria dizer, não sei como é que está o nosso tempo, cuidado com os atritos. Não adianta você se preparar com mercadoria e entregar atrito para o cliente. Vou te explicar o que é um atrito. Você já foi naquela loja que está escrito assim, em letras garrafais atrás do balcão, não trocamos mercadorias aos sábados e domingos? Já foi? Já. Se o cara foi comprar sábado... Qual a única hora que ele tem para trocar? Sábado. Aí você já está espantando ele. Dependendo se for na loja de shopping, domingo. Pô, domingo é o dia que o cara tirou para comprar. E aí pensa comigo. Por que a internet está crescendo? Muitas pessoas falam, o problema é da internet. Não, a internet está vencendo os desafios da internet. Comprei um negócio que eu não encontrei na minha cidade. Na minha casa eu tenho aquelas portas de vidro e elas têm uma greta entre elas e estava chovendo muito e estava molhando. Eu não achei o produto na minha cidade, achei no Mercado Livre. Eu pedi na sexta-feira, sábado estava na minha casa. Sim, muito prático, né, impressionante. Então, eu tenho a facilidade de encontrar que é uma coisa que é um produto que não tem uma demanda elevada na minha cidade, então eu compro. E se eu não gostar, eu devolvo na hora sem ter que explicar. Então, a internet está resolvendo o problema da entrega, está entregando cada vez mais rápido e não tem um atrito do arrependimento. Eu posso me arrepender e devolver sem ter que falar nada. Você na sua loja, se o cliente comprou agora, ele deu meia volta na esquina, voltou, se quiser devolver, ele não pode. Ele pode trocar. Marcos, mas é o Código de Defesa do Consumidor. Eu não estou nem aí para o Código de Defesa do Consumidor. Eu estou olhando para o mercado. O que o cliente quer? Se você dá segurança para ele, se você está acompanhando ele, não adianta. O Uber chegou aí, o táxi falava que tinha lei, que tinha... O cliente preferiu o Uber não ficou. Então, o que nós estamos falando é, se você não olhar para o comportamento, o cliente está querendo facilidade, você está vendendo dificuldade para ele. E quem decide é o cliente, não adianta. Não. Ele é que tem o poder, né? Ele tem o poder de compra. Tem o poder. Ele vai lá na sua loja, entra, aí quando vai ver uma fila quilométrica para pagar, ele fala, não quero esperar para a fila, não, ele vai embora. Aí você fala, como não ter fila? Facilite o meio de pagamento, melhore seu processo. Não é isso? Evite o atrito. Evite o atrito. Simples assim. Verdade. A gente já está caminhando para o final, uma pena, né? Porque o assunto é tão abrangente, acho que renderia mais episódios, né? Mas eu queria fazer algumas perguntas, algumas curiosidades aqui. Vou começar com você, Marcos. Se você pudesse dar um conselho de vendas para você mesmo, mais jovem, lá no passado, se você tivesse essa oportunidade, qual o conselho que você daria para si mesmo? Observe o cliente e esteja antenado com as dores não resolvidas. Vou te dar um exemplo. No passado a gente queria ficar libertado de um fio, inventar o celular. Hoje está todo mundo preso na bateria. Você tem dúvida que o próximo milionário vai ser quem resolver esse problema? Toda necessidade, quando satisfeita, dá lugar a outra. Investigue.
Converse com o cara que ele vai te contar a dor dele. Bacana, excelente. Noeli, queria que você contasse agora também de curiosidade sobre uma tradição de vendas que você considera importante no final de ano. Por exemplo, uma situação de algum cliente ou de algum cooperado que todo ano te procura ou que todo ano você vê esse tipo de comportamento curioso que às vezes é uma realidade que as pessoas não estão observando. É uma realidade que eu acho super interessante da gente sempre observar, é sempre oferecer algo a mais, né? Então, por exemplo, a pessoa me procura, exemplo, na loja, quero levar um jogo de xícaras para presentear. Mas aí você pode oferecer algo a mais para aquela pessoa. E às vezes ela não está esperando. Às vezes ela não está esperando, ela vai com foco em algo e você oferece algo a mais. E isso eu acho que em tudo, tanto na cooperativa também. A gente fala muito a respeito de seguros, né? Que às vezes é muito raro uma pessoa chegar para procurar um seguro de vida. E um seguro de vida hoje é essencial na vida de uma pessoa. Porque ela protege todos os bens, protege um carro, protege a casa e esquece da própria vida, que é o mais importante. Então, acho que é sempre agregar isso para a pessoa, né? Então, a pessoa nos procura, atenda a demanda, atenda a dor, como o Marcos falou, mas também ofereça algo a mais. Eu acho que isso é essencial. Bacana. E é algo que eu sempre utilizo. E agora, no fim de ano, a gente tem muita oportunidade para isso. Verdade. Né? Às vezes a pessoa foi ali com um determinado objetivo, mas ela também tem outras questões. Outras demandas. Um presente que ela quer levar para alguém que ela estava esquecendo. Né? Exatamente. Posso mais um? À vontade. Já que é para dar dica. Quando você compra na internet, acabou de fazer uma compra, aparece lá assim para você. As pessoas que compraram isso olharam também. Não é assim? Sim, aparece mesmo. Não aparece isso? Sim. Então ela está dizendo o seguinte, pois todo mundo que comprou isso também olhou isso, também vou olhar. Porque o que pode ter de correlação? Você pode fazer o mesmo na sua loja. Você consegue hoje saber, né? Poxa, se levou TV, pode levar painel, dependendo se for uma loja de imóveis. Claro, fazer o gatilho. Então, gente. Você tem ali o que a gente chama do cross-sell, né? Uma linguagem bonita no inglês, que é a venda corrida. Ou seja, depois que você comprou aquilo, qual é a tendência sua? Comprou TV, vai levar o home theater ou vai levar painel? Aí comprou uma air fryer, o que ela pode comprar? Pô, vai fazer... comida na air fryer, pode levar um jogo de prato, um jogo de mesa. Então, existe uma correlação das coisas. Sim. Então, você pode fazer isso no seu negócio. Felipe, não quer olhar também isso aqui? Porque todo mundo que está levando isso aqui também está levando aquilo. Gatilho, prova social, todo mundo que está levando aquilo. Então, você vai demonstrando outras coisas. Quando você tenta fazer uma venda adicional, só você oferecendo, mas não dizendo que outros também levaram, você não está provocando na pessoa ali. Peraí, mas por que todo mundo está levando? E eu não vou levar? Claro que eu vou levar. Lá na loja a gente faz muito isso. A gente tem a linha lá de Butterfly. Tem a garrafa de café maravilhosa. Todo mundo fica doido na garrafa de café. Levou a garrafa de café? Leva a xícara. Leva os pratos. Leva o bule. Vai arrasar na garrafa e vai servir no copo de margarina, né? Não dá. É verdade. E agora, para finalizar, a curiosidade para os dois. Qual que é o presente de Natal que vocês gostariam de receber? Se for, a gente tá falando de vendas de final de ano, né? Um relógio. Como é que a sua esposa chama? Daniela. Daniela, dica pra Daniela. É um relógio. Eu gosto de relógio. Eu não sou consumista não, mas com relógio eu sou. Eu tenho meio que uma mini coleção lá. Bacana. E eu estou grávida novamente, né? Esperando o José. Nossa, que legal, parabéns. Obrigada. Nossa. E tem um cordãozinho com o Bento. Agora eu quero, viu, Alisson? Fica aí de olho, tá? Um cordãozinho de ouro com o José também, pronto. Tá bom? Aí, tá vendo? Oportunidades a serem exploradas. Bom, gente, realmente o papo tá muito bom, descontraído. Eu acho que a gente poderia falar muito mais, né? No dia que a gente tá gravando hoje, se quiser saber mais dicas, tem a palestra, né? Isso, não podem perder, gente. Infelizmente o episódio não vai pro ar hoje, mas depois pode assistir o podcast. Meu canal do YouTube também, convidar a MF Gestão de Negócios. Tem lá no nosso canal, a palestra de hoje, inclusive, tem lá no canal, então tem muita coisa lá, muito conteúdo. Fica à vontade também para divulgar as redes. Vamos lá, né, gente? Daqui dali loja, tá, pessoal? Vamos entrar, seguir a loja
e compartilhar aí as publicações. Isso aí. Bom, agora a gente realmente encerrando, queria primeiramente agradecer vocês pela oportunidade, né, por a gente estar aqui trocando esse papo bacana e pelo tempo, né, de vocês, e queria deixar à vontade aí para vocês fazerem uma menção de encerramento. As damas primeiro, por favor. Eu que agradeço, né? Sempre muito bacana estar aqui no Coopercast, né? Ter a oportunidade de estar aqui com vocês e escutar o Marcos falar, né? Trocar essa experiência. Foi muito interessante, gostei muito. Muito obrigada. Bacana, obrigado. Também queria agradecer, Felipe, agradecer a Lagoa Cred. Primeiro, porque para mim é uma das instituições que é o motor do desenvolvimento de Lagoa da Prata e região. E segundo, a autoridade que ela tem. Então eu me sinto muito honrado de estar aqui, porque se eu estou sentado aqui, a Lagoa Cred tem essa autoridade. Então agradeço demais isso. E também pedir, né, convidar as pessoas a nos seguirem. As minhas redes sociais é tudo da minha empresa, que é a MF Gestão de Negócios, canal do YouTube. A gente vai colocar aqui no episódio. Então, aqui. O canal do YouTube é MF Gestão de Negócios, Instagram é MF Gestão de Negócios. No meu particular, aí são coisas da vida particular. As pessoas me acham lá como Marcos Fábio Consultor, mas lá eu coloco as brincadeiras com minhas filhas e tal. Mas somos muito ativos. Acreditamos muito na disseminação do conhecimento. O propósito da nossa empresa é ajudar os negócios do Brasil a prosperarem, porque nós acreditamos na força do empreendedor brasileiro, e que eu vejo que vocês acreditam isso na cooperativa. Claro. Né? Na pandemia, quem salvou esse país não foram os grandes, foram os pequenos, cada um fazendo a sua parte. E tudo nessa vida que a gente está, esse microfone, esse copo, tudo foi feito por uma empresa. Então, salve o empreendedor brasileiro, aquele que gera emprego e renda e que é o motor dessa economia. Né? Então, só tenho a agradecer aí. Muito obrigado Noelle, obrigado Marcos Fábio pela oportunidade, foi fantástico trocar essa ideia aqui com vocês. Como eu disse, até poderíamos fazer mais episódios, é sempre bom quando a gente encerra um episódio com aquela vontade de querer ouvir mais e saber mais. Então vocês que estão aqui acompanhando o Coopercast, sigam nas redes sociais para aproveitar mais dicas e mais informações, tanto dos nossos convidados quanto também do Cicobi Lagoa Cred, que está sempre postando um conteúdo. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do Coopercast, o podcast do Cicobi Lagoa Cred. Até mais.